dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Um olá para você que nos acompanha em algum outro momento do dia. Que bom estar na tua presença mais uma vez, neste que hoje é o 5º domingo após Pentecoste. Nós celebramos este culto pela ação do Santo Espírito, e é por meio desta ação deste Espírito que nós assim nos reunimos, nós nos encontramos através desse canal, através desse vídeo que assim você hoje está assistindo. Nós somos servidos, portanto, por meios também eletrônicos pela Palavra de Deus. Palavra de Deus que nos anuncia o perdão dos pecados, Palavra de Deus que nos anima à comunhão entre irmãos e irmãs na fé. Deus vem ao nosso encontro e nos preenche com a sua infinita misericórdia. Nós somos acolhidos e acolhidas pela Palavra de Deus que assim nos diz: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele assim nos falou. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou, conforme Hebreus, o capítulo 4, o versículo 1. É pela fé em Cristo Jesus que podemos confiar na ação bondosa de Deus. Ele cuida, sustenta e nos anima nos momentos em que assim fraquejamos. No dia de nossa morte, Ele nos concederá o descanso de que Ele mesmo assim prometeu. Por isso nós nos alegramos em nos encontrarmos para ouvir a Palavra de Deus. Esse momento de comunhão, esse momento em que nós queremos assim celebrar culto ao nosso Deus, nós o realizamos em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido meu irmão, minha irmã, que nós louvemos ao nosso Deus, este Deus triuno. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Oh, meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos Teus
deseja que nós vivamos unidas. No entanto, criamos e mantemos relações de preconceito, discriminação, ódio, tornando uma sociedade doente. Portanto, somos chamadas a nos colocarmos diante da cruz de Cristo e confessar as nossas falhas, os nossos pecados. Convido que nós nos voltemos ao Senhor em oração. Oremos. Querido e amado Deus, Tu que és o nosso Pai Criador, Tu que nos libertaste do poder do pecado e da morte, Te pedimos que Tu assim nos liberte dos preconceitos, do egoísmo, da morte e do poder do diabo. Te somos gratos pelo amor a nós revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pedimos, Senhor, o Teu perdão. Cada um e cada uma de nós, ó Deus, tem muito para colocar diante de Ti. Tu conheces cada coração, sabes tudo o que afeta o nosso relacionamento contigo. Queremos eliminar tudo o que nos afastou de Ti. Por isso, clamamos, tem misericórdia de nós, ó Senhor, e nos perdoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, é que assim nós oramos. Vem, Santo Espírito, e transforma as nossas vidas. Amém. Palavra de graça, de misericórdia, nós assim encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, o versículo 21, que assim nos diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa de nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Repito, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Deus envia mensagens de paz às pessoas que se reconhecem pecadoras e confessam em sinceridade os seus pecados. Assim, recebamos o perdão que vem em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Como pessoas reconciliadas com Deus, pessoas que recebem a graça do perdão, somos chamadas a voltar o nosso coração, voltar a nossa mente, voltar os nossos ouvidos e, se for necessário, também os nossos olhos, junto às situações, às pessoas que estão em sofrimento. Recentemente nós temos visto e vivido a situação da pandemia em nosso país. Nos últimos dias nós recebemos a notícia de um ciclone que passou na região sul do Brasil, deixando destruição, deixando sofrimento. Já não bastava a pandemia, agora também esse desastre natural. Nós vemos ou percebemos situações onde crianças, jovens, vivem em situação de abandono ou são exploradas. Pessoas idosas que são maltratadas, homens e mulheres que vivem em relação de violência. Diante de todas essas situações, nós clamamos ao Senhor nosso Deus, cantando: Kyrie eleison, tem Senhor piedade. Assim nós cantamos. Ouvidos se inclinem ao clamor.
deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão. Sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Querido e amado Deus, nos colocamos diante de Ti para agradecer por mais um dia de vida que Tu nos dás. Por mais uma vez podermos chegar neste momento de culto, dedicar um tempo a Ti, em meio a tantas atividades ou distrações que nós temos, nos unir uns com os outros, através destes meios digitais que Tu tens nos possibilitado. Te agradecemos por toda esta semana que passou, pelas suas alegrias e também pelas dificuldades. Obrigado, Senhor, pela dádiva do perdão, da reconciliação contigo e por nos animares a também a restabelecer a comunhão com nossos irmãos e irmãs. Obrigado pela Tua palavra que nos guia. Te pedimos, fortalece-nos a cada dia com a Tua palavra. Fala ao nosso coração também agora neste momento. Que as leituras bíblicas, a pregação da Tua palavra possa encontrar corações e mentes abertos para que, além de ouvir, também possamos agir guiados pelo Teu Santo Espírito. Promover uma comunidade acolhedora, inclusiva e missionária. E que nós possamos, assim, experimentar os sinais do Teu reino em nossa sociedade. Assim nós oramos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus é lâmpada que guia os nossos passos, é luz que ilumina os nossos caminhos. Ouçamos a palavra de Deus, que hoje assim quer nos falar. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo Jesus, qual é o milagre que nós esperamos hoje? Repito a pergunta: qual é o milagre que nós esperamos hoje? De acordo com a definição que o dicionário traz sobre milagre, milagre é o acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Explica assim o dicionário Aurélio. Ou seja, milagre é um acontecimento fora do comum que é inexplicável, a gente poderia dizer, inexplicável pela razão humana. Desta forma, poderíamos trazer à nossa mente alguma das maravilhas que tanto assim nós aguardamos em esperar em nossos dias. Por exemplo, o fim das guerras, o fim da fome, o fim da desigualdade salarial entre homens e mulheres, o fim da violência. Nós aguardamos em Deus o fim dessa pandemia. De maneira talvez mais pessoal, talvez nós estejamos esperando pelo fim de uma enfermidade, pelo fim de um câncer, por exemplo. Enfim, cada um e cada uma de nós tem aguardado, tem orado a Deus por um milagre, seja ele a nível coletivo ou seja ele a nível familiar. Em cada um destes,
temos alimentado a esperança de que chegará um momento em que seremos assim atendidos por Deus. Algo parecido aconteceu a uma mulher, que é personagem do texto do Evangelho, que assim agora nós queremos ouvir. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Palavra do Santo Evangelho de Cristo. Amém. Estimados irmãos e estimadas irmãs, o texto do Evangelho nos fala de que Jesus saiu com os seus discípulos da região em que, assim, morava o povo judeu e seguiu para a região de Tiro e Sidom, na costa do mar Mediterrâneo, a cerca de 48 a 80 quilômetros da cidade da Galileia. Nos evangelhos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, o versículo 12, é comum vermos que Jesus, após um período, se retira das multidões e vai viver um tempo sozinho. Como também foi, por exemplo, no deserto, antes de iniciar o seu ministério, ou seja, no tempo da Quaresma, como nós temos no nosso calendário litúrgico. Ou então Jesus vai passar um tempo a sós com os seus discípulos, como é o caso no momento em que Jesus, antes de ser preso e levado pelos soldados romanos, então Jesus estava sozinho com seus discípulos, tendo um momento de comunhão com eles. Este é o caso do nosso texto. Mas, diferente de outros retiros, esse é o único, no Evangelho de Mateus, em que Jesus vai passar um tempo em terras estranhas, ou seja, longe da casa de Israel, longe da região de Israel, onde então Javé era cultuado como o único Deus. Distante das aglomerações, assim como nós hoje estamos, Jesus imagina que terá mais sossego. Vai descansar, vai se reequilibrar, vai focar na missão que o Pai assim lhe havia dado. Mas, de repente, uma mulher que é natural daquela região, e Mateus enfatiza dizendo que ela é cananeia, ou seja, não é de origem judaica. Essa mulher cananeia aparece gritando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa mulher, sem nome, e não tendo ligação com a fé judaica, não tinha motivo para chamar Jesus de Senhor, e muito menos de filho de Davi. O seu pedido, porém, é muito claro. Jesus, salve a minha filha, pois está dominada por um espírito mau. Jesus, porém, fica em silêncio. Mas os discípulos, diante do silêncio de Jesus, e Mateus não fala quais eram esses discípulos, reagem.
No entanto, a reação desses discípulos não é de preocupação ou de empatia, ou seja, de se colocar no lugar daquela mulher. Os discípulos reagem a Jesus dizendo ao pé do ouvido: atende e mande essa mulher embora, pois ela está fazendo muito barulho. Veja a motivação dos discípulos. Eles reagem por irritação com a mulher que estava fazendo barulho, e era um barulho necessário, porque ela era mulher, e a mulher não tinha aceitação, não tinha voz naquele tempo, como também acontece hoje em muitos casos. Os discípulos não reagem por compaixão, se colocando no lugar daquela mulher. E era justamente o que ela havia pedido, compaixão. Após a reação dos discípulos, Jesus fala sobre a sua vinda e a sua missão entre o povo de Israel. Em outras palavras, Jesus tem claro de que a sua missão é para salvar as pessoas. Jesus sabe daquilo que o Pai assim lhe pediu, sabe dos sonhos e da esperança que os profetas tiveram. E com isso diz a mulher de que a sua missão é dentro de Israel, para um povo que era desobediente e infiel, e que para este povo era anunciado a redenção, se assim eles se voltassem a Deus. Essa fala de Jesus deixa a gente um pouco assustado, talvez. É Jesus mesmo que disse essas palavras tão duras e talvez insensíveis aos nossos ouvidos? É importante lembrar que a forma áspera que Jesus reage tem como pano de fundo o local onde Jesus está. Ele e os seus discípulos estão entre Tiro e Sidom, ou seja, eles também são estrangeiros e, como judeus em terras estranhas, poderiam sofrer algum tipo de ameaça naquelas terras. Após a resposta de Jesus, a mulher se joga diante dele e insiste: Senhor, tem compaixão de mim. Detalhe importante: na primeira vez em que a mulher se dirige a Jesus, ela usa o termo filho de Davi. Ao usar esse termo, a mulher reconhece que Jesus é o Messias prometido a Israel. Por isso, Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos de Israel. Mas a sua angústia é tão grande que ela insiste, ela batalha e ela diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Nesse segundo momento, ela clama: Senhor, que no grego é chamado de Kyrios, ou seja, é um termo que designa aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Ou seja, quando a gente fala que Jesus é Rei e Senhor, né, esse Senhor tem essa conotação. Ou seja, esse Rei que reina sobre tudo e sobre todos. Nesse momento, a mulher se volta para Jesus confessando que Ele é o Senhor. Para ela, não importa participar de um banquete junto à mesa. Para ela, a migalha, ou seja, o mais pequeno sinal da graça de Deus, já era suficiente na vida dela. Esse fato destaca de que a fé da mulher é verdadeira e a reação de Jesus é simples, mas de extrema importância na vida desta pobre mulher. Jesus então responde dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Nesse instante, Jesus percebeu
que as maravilhas da graça de Deus são para todas as pessoas. Não importa se é um banquete ou apenas as migalhas. Deus age por meio delas e revela o seu amor e poder. Estimados irmãos e irmãs, no início desta reflexão eu perguntei: qual é o milagre que assim nós esperamos? Qual é o milagre que você espera? O primeiro milagre que você, que crê no Trino Deus, já recebeu é a salvação. É a esperança de que existe um novo céu, uma nova terra, no qual habitam a justiça e onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. É um reino de paz, é um reino de amor. Mas o milagre, ou os milagres, não são reservados apenas para o futuro. Já aqui e agora, recebemos de Deus infinitas bênçãos, infinitos milagres. Podemos percebê-lo naqueles pequenos e mais simples milagres de cada dia. Há um hino que diz: conta as muitas bênçãos, conta a cada vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Conta as muitas bênçãos, conta a cada vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Portanto, seja grato a Deus pelo que você já recebeu hoje, agora. E segundo, as suas angústias, preocupações, a sua esperança de receber um milagre, coloca isso diante de Deus. O salmista nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Diz o Salmo 37, o versículo 5. Por fim, se você já tem experimentado infinitas bênçãos de Deus, compartilha a boa nova da graça de Deus com outras pessoas. Deus quer nos restaurar para que assim possamos semear na vida de outras pessoas, pela ação do Espírito Santo, uma pequena migalha que certamente será capaz de transformar a vida de outra pessoa. Assim como a sua, assim como a minha, já foram transformadas pela ação do Santo Batismo. Por fim, algumas perguntas que ficam, quem sabe, para o momento atual no qual nós estamos e quem sabe também para depois, quando nós pudermos novamente voltar aos nossos encontros presenciais. Fica para a nossa reflexão, meu irmão, minha irmã. O nosso espaço comunitário tem sido o espaço onde nós acolhemos e compartilhamos a boa nova de Deus com aquelas pessoas que são, entre aspas, os de fora? O nosso espaço na igreja, nossos grupos, tem sido espaço onde nós acolhemos e compartilhamos da boa nova de Deus com as pessoas que não são do nosso círculo de fé, não fazem parte da nossa comunidade. Uma segunda pergunta: com o que nós aprendemos ou temos aprendido nessa pandemia, vamos tornar os nossos espaços comunitários mais acolhedores? Com aquilo que nós temos vivido, sentido, aprendido nessa pandemia, vamos tornar os nossos espaços comunitários mais aconchegantes, mais acolhedores? Queremos, uma terceira pergunta, queremos que mais pessoas recebam a boa nova, mas estamos compartilhando, estamos nos envolvendo, nós estamos falando da palavra de Deus, estamos tornando a nossa comunidade mais acolhedora, mais inclusiva, que aceita as pessoas como elas são? Que Deus assim abençoe a nossa reflexão e a nossa ação. Que a paz do Trino Deus, que excede todo o entendimento,
guarde o nosso coração e a nossa mente bem firmes em Cristo Jesus. Amém. Elevo os olhos para os altos montes e me pergunto quem me ajudará. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem e não cochila o teu protetor. Vigiará o guarda de teu povo, segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também, tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém. Elevo os olhos para os altos montes e me pergunto quem me ajudará. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem e não cochila o teu protetor. Vigiará o guarda de teu povo, segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também, tua chegada é como a saída, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para sempre. Amém. Estimados, estimadas, eu convido que nós tenhamos uma palavra de oração, nós possamos colocar diante de Deus aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós temos de angústia dentro de nós. Vamos colocar isso diante do Senhor em oração. Oremos. Diante de Ti nós nos achegamos, Senhor, para agradecer pelas inúmeras dádivas e bênçãos que temos recebido de Ti. Mais uma vez, agradecemos pela maior dádiva de todas, que é a salvação, que é nos anunciada por meio da Tua palavra e que mais uma vez nos foi pregada neste dia. É um momento especial onde somos servidos pela Tua palavra por meio dos hinos, da leitura bíblica e da pregação. Te agradecemos pela possibilidade de podermos confessar diante de Ti as nossas falhas, os nossos pecados, e principalmente pelo perdão que nos é concedido por meio de Cristo Jesus. Perdoados, perdoadas, somos desafiados a promover sinais de paz, de amor, de misericórdia, perdão, unidade, acolhimento, inclusão. E tudo o que façamos seja para a Tua honra e a Tua glória. Graças Te damos, bondoso Deus, por Tua compaixão
e misericórdia com que cuidas de nós e de toda a tua criação. Graças te damos por Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso bem, que pagou nossa conta com o seu sofrimento e morte na cruz. Graças te damos pelo teu Santo Espírito, que tu enviaste aos antigos e continuas enviando hoje. Ele nos consola, transforma, renova, fortalece e emprega no ministério do teu reino de vida, comunhão, fé, perdão e salvação. Deus amado, nós colocamos diante de ti os inúmeros sinais de sofrimentos que nós vemos ou que nós apenas ouvimos falar, ou que nós sentimos. Nós colocamos diante de ti, Senhor, as inúmeras vítimas desta pandemia. Já passamos de 60 mil pessoas que perderam a sua vida para esta doença. Conforta, Senhor, os familiares enlutados. Nós queremos agradecer também a Ti, Senhor, e por isso Te louvar pelas milhares de pessoas que se recuperaram desta doença. Também é sinal, Senhor, de que Tu tens estendido a Tua misericórdia, a Tua graça às pessoas, que há sinais de esperança, há sinais de que nós podemos crer em Ti, de que isso vai passar. Nós queremos colocar diante de Ti também, Senhor, os motivos de gratidão que nós temos em nossa paróquia. Lembramos da Dona Célia mais uma vez, que essa semana recebeu a notícia de estar curada da Covid-19. Para nós é um motivo de alegria enorme, Senhor. Para a família, um motivo de júbilo e de gratidão a Ti. Nós lembramos também do Silvério, que também passou pela situação de ser acometido pela doença da Covid-19, tem se recuperado bem, logo logo também vai receber alta. Assim nós também colocamos diante de Ti, Senhor, tantas e tantas outras pessoas de nossas paróquias, comunidades, nossos sínodos, que têm sofrido com essa pandemia, seja na ordem física, seja na ordem emocional, seja financeira, enfim, cada um, cada uma tem sentido essa pandemia de um jeito diferente. E dá, Senhor, que a cada um e a cada uma que aguarda por um milagre possa recebê-lo, conforme for também a Tua vontade, ó Deus. Tudo mais, Senhor, colocamos em Tuas mãos, também lembrando das pessoas que celebraram aniversário no mês de junho e também das que já celebraram aniversário nesse início de mês de julho, que agora nós estamos. Colocamos, Senhor, tudo isso em Tuas mãos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, que assim nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim nós chegamos ao final desta celebração, deste momento de culto. Antes de nós seguirmos com aquilo que nós ainda temos por fazer nesse dia, queremos receber a bênção do Senhor nosso Deus. Convido que nós estendamos uma ou ambas as mãos em sinal de recebimento. Assim, nós recebemos a bênção que vem do Trino Deus. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde, que Ele os guarde dos caminhos do mal, das trevas e da morte. Que Deus assim te proteja de todos os danos e perigos. Assim te proteja, te abençoe e te preencha com a misericórdia, o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sigamos na paz do Senhor nosso Deus e sirvamos a Ele com gratidão e alegria.
tenhamos um bom domingo ou um bom dia, conforme você está assim acompanhando esta celebração, e que nós possamos assim, em breve, nos reencontrar, seja de maneira presencial ou, quem sabe, através dos canais do YouTube e da página da Paróquia Luterana Transamazônica por meio do Facebook. Compartilha esse vídeo, compartilha o culto com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você não conhece, pessoas que talvez querem conhecer um pouco da Igreja Luterana. Esse é também um espaço para isso. Que Deus assim seja contigo e com a tua família. Amém.